Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos alunos, né? Da disciplina de Administração da Produção. Professora que aqui vos fala, né? A gente dispensa apresentações, mas mesmo assim faz, né? Professora Riciele Celestrini, né? E hoje, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade do assunto da aula passada. A aula passada a gente iniciou falando sobre modelos de estoques, né? A gente iniciou falando sobre os modelos de estoque. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre estoques de segurança, tá? Isso aqui é uma pegada um pouco diferente, é diferente do que a gente já viu na disciplina de administração de materiais e recursos patrimoniais, porque a abordagem de hoje ela vai levar em questão, né? Ela vai levar em consideração, na verdade, fatores de questões como as constâncias, né, as variações de tempo, de consumo, né, isso nós vamos levar em consideração, né? Chega de introdução, professor, e vamos lá para a nossa aula, né? Estoques de segurança, né? Vocês devem estar se perguntando aí, professor, a gente já viu sobre estoque de segurança? Possivelmente sim, tá? Mas essa abordagem aqui é diferente, tá? Nós vamos ver três hipóteses diferentes das quais vocês ainda não estudaram, tá bom? Quais são essas hipóteses que vocês ainda não estudaram, tá, gente? Vocês vão ver a demanda ou consumo constante, tá? Tempo de atendimento ou tempo, né, de ressuprimento constante e o lote de entrega uma única vez, tá? Então, assim, nós vamos ver essas três abordagens, tá? Então, quando o consumo vai ser variável, quando o tempo de atendimento vai ser constante. Então, tem outras variáveis dentro do cálculo do estoque de segurança, tá? Pode atrasar a entrega, não pode, às vezes se consome mais ou menos durante aquele período e a gente vai calcular essas hipóteses dentro do estoque de segurança, tá? Então tá, gente. Então, quando a gente parte, né, para essas hipóteses, né, de variação probabilísticas, né, a gente vai ver um pouquinho de questões. Não é aula de estatística, vocês podem ficar tranquilos, ok? Então, o que vai acontecer? Quando a gente mantém as hipóteses, né, de consumo e tempo de atendimento constantes, tá? Muitas vezes nós não teríamos essa necessidade, tá? De manter estoque de segurança. Então, se a gente soubesse o tempo exatamente, meu cliente vai entrar amanhã na minha empresa e vai fazer uma compra, né? Então, não tinha essa necessidade de fazer o que, gente? Manter estoque de segurança, tá? Então, como é difícil fazer esse tipo de processo de descobrir quando é que isso vai acontecer, né? Não é bem essa nomenclatura, né? Tá? Então é necessário ter essa certa quantidade, tá? De itens que vai ficar em estoques para atender esses casos de aumento, tá? De consumo ou atrasos de entrega, tá? Por parte da transportadora ou por parte dos correios, né? Mas acredito que em grande parte seja por entrega das transportadoras, tá bom? Então, assim, quais são as vantagens da empresa ter estoques de segurança? Então, as empresas terem estoques de segurança é para que elas diminuam os riscos do não atendimento, tá, gente? Das solicitações tanto dos seus clientes internos quanto dos seus clientes externos, tá bom? Então, assim, nesse modelo de lote padrão, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, às vezes esse risco, né, passa a ocorrer muitas vezes após a emissão, né, do pedido de compra, tá bom? E muitas vezes no modelo, tá, do intervalo padrão, pode-se ocorrer o risco durante todo o intervalo de tempo, que é o que nós vamos também ver na aula de hoje, tá? Então, assim, nesse modelo nós vamos ver
três modelos de estoque de segurança, tá bom? Consumo variável, né, que eu já falei para vocês, e tempo de atendimento constante, consumo constante e tempo de atendimento variável, e consumo e tempo de atendimento variável, tá? A gente vai ver essas constâncias, essas abordagens na aula de hoje, tá ok? Primeiro modelo que nós vamos ver, gente, é o estoque de segurança com consumo variável e tempo de atendimento constante. Então, observando aqui o gráfico, né, a gente vai ter ponto de pedido, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Nós vamos ter ponto de pedido, tá? Estoque de segurança e a nossa linha temporal, tá? O que ocorre aqui? Aqui embaixo a gente tem um TA aqui, né? TA1, que é tempo de atendimento, tá? Esse D1 aqui, que o autor nos traz, é demanda, tá? Aumento de consumo, né? A demanda 1, demanda 0, demanda 1 e demanda 2 dentro desse primeiro gráfico. Então, o que vai acontecer? Que dentro desse consumo, gente, durante todo esse período de atendimento, ele pode se aproximar realmente dentro de uma distribuição normal. Isso pode acontecer? Pode, tá? Realmente isso pode acontecer. Mas aí, ele pode também acontecer dentro de uma exponencial negativa. Pode ocorrer esse caso? Sim, né? Quando há rupturas, né? Dentro do abastecimento dos estoques, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai considerar dentro desse modelo aqui, uma distribuição normal, que esse D aqui de média, tá? E uma de desvio padrão, que no próximo slide eu vou mostrar essa fórmula para vocês, tá bom? Então, assim, dentro desse gráfico aqui, o que o autor quer mostrar para nós? O que nós vamos ter? O estoque de segurança, ele é determinado para quê? Para atender um aumento de consumo. Esse aumento de consumo, ele toca aqui, ó, em D1, tá? Aumento de consumo acontece aqui em D1, demanda 1, tá bom? E assim que a vez a gente acontece, esse consumo aqui que toca nessa linha aqui do ponto de pedido, né? Um novo pedido de compra deve ser gerado dentro da organização, tá? E o tempo de atendimento, o TA aqui, ele é constante em dias. Então, eu tenho essa informação em dias, quantos dias para que esse pedido seja atendido, tá? Então, observando esse gráfico aqui, ele vai ter que, durante esse período de TA, ele basicamente pode ocorrer 3 situações, tá? Então, o autor aborda o que, gente? Depois vai estar disponível para vocês aí no primeiro tópico a apostila, dá uma acompanhada aí junto com a apostila, tá? Ele fala o seguinte, que D aqui, ó, que é o nosso consumo, ele pode ser igual, tá? Não vai estar errado, igual ao consumo médio dos períodos anteriores, tá? Vai ter uma média de consumo, você pode fazer o cálculo da média do consumo dos últimos meses, né? Que ocorreu dentro da organização. Então, quando esse pedido ele for entregue, tá? Então, assim, haverá dentro do estoque, gente, uma quantidade de material, por definição, igual ao estoque de segurança, tá bom? Então, se acontecer uma média de consumo igual aos períodos passados, né? Se o consumo for constante igual aos períodos passados, tá? Então, quando seu produto chegar, seu estoque chegar dentro da organização, haverá nele o que, gente? Uma quantidade de estoques semelhante ao estoque de segurança, tá? Quando chegar ali em D2, né, que eu grifei para vocês em azul, o que pode acontecer dentro desse gráfico? Como é que ele pode se comportar, tá? Pode acontecer o seguinte, que o consumo dele ser inferior
ao consumo médio, tá, gente? Dos períodos anteriores, tá? Então, quando o pedido chegar na organização, então haverá um estoque de segurança, um estoque superior ao estoque de segurança, tá bom? Então, lá no consumo D2, se ele for inferior, se houver uma queda no consumo, tá? No consumo médio nos períodos anteriores, quando chegar esse novo pedido, você vai ter o que, gente? Uma quantidade em estoque superior ao estoque de segurança, tá bom? E ali em D1, né? O que a gente tem? O consumo pode ser o que, gente? Superior ao consumo médio dos períodos anteriores, tá? Então, ele pode acontecer essas 3 hipóteses, ele pode se comportar, né? Nessas 3 hipóteses aí no gráfico, tá? Aqui, como é que vai ficar? Se nós observarmos, né, lembrarmos do gráfico anterior, se não dá uma pausazinha no vídeo, volta lá e dá um print no gráfico, tá? Para vocês acompanharmos, né? Então, aqui a gente tem algumas subsituações, né? Umas situações dentro de outras situações, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando, né, dentro dessas demandas de D1, D2 e D, o que pode acontecer? Se o consumo é superior a essa média, né? Inferior a D1, se o D é inferior a D1, tá? Quando o recebimento desse pedido, quando aconteceu o recebimento do pedido, gente, ainda haverá estoque na organização, tá? Então, pense aí, se o consumo é superior, maior que a média, deixa eu riscar aqui, né? A média de D, ok? Então, gente, e inferior a D1, ok? Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter o quê? A empresa ainda haverá estoques lá na organização. Então, o consumo, então, vai haver estoque. Então, se o consumo for exatamente igual a D1, o estoque será nulo, tá bom? E a segunda hipótese que ele levanta aqui é que se o consumo é superior, é maior que D1, tá? Ele é maior que a demanda 1 aqui, o que pode acontecer? E havendo essa falta de estoques, quando o recebimento do pedido, o estoque vai acontecer o que? A gente vai ter já acabado durante esse intervalo de tempo, tá bom? Então, o que está acontecendo, gente? Qual que é a probabilidade de acontecer dos estoques acabarem, né? Então, o problema dentro da determinação da quantidade ideal de estoques está entre o D e o D1, né? Para a gente saber a quantidade ideal de estoques, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? A empresa ela não pode assumir esse risco de não ter mercadoria, como também não pode assumir o risco de ter um estoque elevado, né? A gente já sabe dessas questões, né? A gente já estudou, tá bom? Então, nós vamos chamar o quê? Eu vou ticar aqui, né, de amarelinho, essa letrinha aqui que significa o quê? Alfa, né? Que é quando a gente vai calcular essa probabilidade da demanda ser superior a D1 com distribuição normal, tá bom? E aí, o que nós vamos calcular, né? Aqui a gente tem a fórmula, né? Que SD aqui, gente, ele quer dizer que é desvio, isso aqui que ele quer dizer, vou até ticar de outra cor. SD é o desvio padrão da demanda, tá bom? Professor, onde é que eu vou encontrar esses valores aqui, ó? Z alfa, né? Vezes desvio padrão, vezes TA, que é taxa de atendimento, tá? Esse coeficiente aqui, ó, que ele tá falando, né? Tem uma tabela de distribuição que ele já vem calculado esse valor, tá? Ou também tem como calcular isso diretamente no Excel, a gente utiliza dessa função aqui no Excel e ele dá os valores, tá bom? Para níveis de atendimento, porque a empresa vai determinar qual é o nível de atendimento que ela quer. Aí eu quero atender 90% dos meus clientes em uma taxa de 10% de não atendimento.
tá? A empresa, ela pode determinar, ela fazer essas determinações. Aí eu quero atender 95% dos clientes e uma taxa de não atendimento de 5%, tá? Aqui no exemplo vai ficar muito mais fácil, né? Olha só. O consumo médio, né, durante um tempo, o tempo de atendimento de um item, ó, de um item de estoque, tá? É de 300 unidades, tá? Então, a minha demanda é 300 unidades. E o desvio padrão é de 25 unidades, tá? Por unidade de tempo de atendimento. Então, ele pergunta aqui, ó. Qual deve ser o estoque de segurança e o ponto de pedido, se a empresa quiser esse atendimento de 95% de atendimento, tá? Então, esse Zelta Alfa aqui, né? Esse 1,64 vocês coletam lá da tabelinha, né? Veio de lá. Desvio padrão aqui, né? Que nós temos. O exercício aqui nos deu, já que é 25 unidades, e aqui é raiz de 1, né? Um item de estoques. Então, isso quer dizer, o estoque de segurança aqui, né? Ele precisa ser de 41 unidades, tá? De 41 unidades. E o ponto de pedido, gente, é o quê? É demanda mais estoque de segurança. Então, primeiro a gente calcula, né, para que a gente precisa só de substituir esse valor. Então, o ponto de pedido é 341 unidades, tá? Tranquilo, né, gente? unidades, tá? Aqui nesse modelo, gente, o que nós temos nesse modelo? É o estoque de segurança, ele tem um consumo constante, e aí o que acontece? O tempo de atendimento, ele é variável, tá? Então, assim, essa variação aqui, ela não é muito grande, ela é muito discreta, né? O que quer dizer discreta? Ela vai variar? Sim, tá? É aquele pequenos atrasos dentro da entrega, né? A gente tem aqui o ponto de pedido, né? O estoque de segurança, a linha temporal, né? E aqui tem o tempo de atendimento 1, o 2, o 3 e o tempo de atendimento 4, tá? Nós temos as 4 fases dentro desse modelo, tá? Então, ele fala o seguinte, que esse caso, né, geralmente esse caso é feito considerando o tempo de atendimento dentro dessa variação discreta, né, dentro dessa oscilação pequena do tempo, com essas probabilidades associadas e conhecidas, né? Qual é o prazo máximo de oscilação de tempo? Ah, já atrasou 5 dias, já atrasou 10 dias, né? Isso aí que o autor está querendo dizer, tá bom? Então, ele fala o seguinte, dentro desse TA2 aqui, ele começa analisando o TA2, tá? Então, se o tempo médio, ele for igual, né, dos últimos períodos, né? Quando o recebimento, tá, gente, do pedido, então vai haver o quê? Quando aconteceu TA2 aqui, você tem uma média dos últimos períodos, né? A média dos últimos períodos que aconteceu. Então, o que vai acontecer? Quando a empresa receber o estoque, haverá um estoque de quantidade igual ao estoque de segurança, tá? Essa aqui é a primeira hipótese, tá bom? Na segunda hipótese, que o autor também aborda, ele fala o seguinte, se o tempo for, gente, menor, tá? Se acontecer o quê? Se o tempo de atendimento for menor que a média dos últimos meses, tá? Dos últimos períodos, e aí vai configurar o quê? Uma antecipação na entrega, que é o caso aqui da T1 aqui, atendimento 1, né? Tempo de atendimento 1. O que vai acontecer, gente? Que essa antecipação na entrega, né? O prazo vai antecipar. O
que vai acontecer? Vai ter uma quantidade de estoques, né, de segurança, uma quantidade de estoques na organização superior ao estoque de segurança. Quer dizer, a mercadoria era para chegar com 10 dias, ela chegou com 5 dias. E quando ela chegou lá, já ainda tinha estoque residual da última compra da organização, tá? Isso que quer dizer aqui na T1, tá bom? E na última hipótese, né, que é T3, né, ele fala que se o tempo de atendimento médio for maior, tá, gente, que dos últimos períodos, configurando assim um atraso na entrega, tá? E quando o recebimento do pedido, o estoque será 0. Então, o que vai acontecer, gente? O atendimento, né, do TA3 aqui, haverá estoque, haverá falta de estoque. E nem todos os pedidos serão entregues. Será que seu cliente está disposto, né, a aguardar essa mercadoria, né? Será que sua empresa está disposta a pagar por esse não atendimento, né? Isso aí a empresa também tem que calcular todos esses índices, né? Esse modelo aqui, gente, é só a título de conhecimento, tá? Não vou aprofundar, porque, gente, não é nosso objetivo aprofundar em problemas matemáticos mais complexos, mas é minha obrigação também mostrar para vocês que existe esse modelo, né, de estoque de segurança com consumo e tempo probabilístico. Quer dizer o quê? Oscila-se tanto o consumo quanto o tempo de atendimento, tá? Tem essas duas oscilações dentro desse gráfico. Oscila-se as demandas e oscila-se o tempo de atendimento, tá bom? Então, tem esse modelo aqui, eu não vou abordar muito ele, porque é só a título de que vocês conheçam que existe também essa possibilidade na organização. É uma realidade, na verdade, né? Sistema sobre demanda, né, probabilístico. O que pode acontecer nas organizações, professora, tá, gente? O autor debate aqui, né, sobre questões de os custos, né? Ele dá um mergulho nisso, falando dos custos, de não atender esse pedido, tá? Quando se trabalha com essas demandas exatas, quando não trabalha com demandas inexatas, né? Às vezes, quando você trabalha com demandas exatas, às vezes não são tão relevantes, né, as questões de custos. Ele aborda assim, tá? E aí, quando ele fala dessa parte de demanda incerta, gente, esses custos, né? Eles são relevantes. Por quê? Já pensou qual é o custo envolvido de não atender um cliente, né? Ele chegar lá na sua empresa, procurar aquela mercadoria e você não encontrar aquela mercadoria para atender? Será que ele vai aguardar a mercadoria ou ele vai procurar no concorrente, né? Vai depender do nível de relacionamento que você tem com o seu cliente, né? O cliente tem com a sua empresa, tá bom? Então, assim, a demanda, muitas vezes, gente, ser constante ao longo do tempo e previsível, nem sempre, gente, é regra dentro dos sistemas produtivos e de distribuição, tá bom? Então, assim, com certeza, a maioria dessas empresas, tá, gente? A revisão dos locais de estoques, né, de segurança, eles são mantidos para quê? Para atender essas variações da demanda e da demanda não esperada, tá? Então, por que, gente? Pode haver essa melhoria, tá? Significativa no serviço oferecido aos seus clientes, tá? Tem vários sistemas que auxiliam as organizações nesse quesito, tá? Aí o autor traz algumas definições mais usuais, mais comuns, né? Dentro dessa demanda probabilística, né? O que ele fala? Ah, tem estoque existente, estoque disponível. Gente, estoque disponível é aquele que está lá disponível, né? Parece meio óbvio, mas né? É aquele que está na mão, na prateleira da organização. Você vai lá e, ó, pega ele, né? Tá? É o estoque físico
disponível dentro da organização, tá bom? E essa quantidade ela é muito importante, sim, tá, gente? Para determinar se esse pedido, né, se o pedido de um determinado cliente, ele pode ser atendido ou não, tá? Depois nós temos a modalidade do estoque líquido, né? Que é esse estoque existente, menos os pedidos não atendidos. Segundo modelo, terceiro, na verdade, né? Posição do inventário, gente. Então, a gente vai ter qual relação entre a posição do inventário, né? É o que já existe, mas sobre pedido, menos o não atendido, que foi o quê? Comprometido dentro do que foi prometido, tá? É até redundante, tá? Então, assim, o estoque sob pedido, ele vai ter quais características dentro da organização? Ele é esse estoque que é requisitado, tá? Porém, ainda não é despachado, ele está requisitado, mas ainda está no chão de fábrica da organização, tá bom? E essa quantidade comprometida aí que o autor aborda, né? Ela refere-se ao que, gente? Essa quantidade que deverá ser utilizada nesse curto espaço de tempo, tá bom? Então, a posição do inventário, gente, é importante, essa variável? Sim, ela é muito importante para ser determinada dentro dessa demanda probabilística, tá? E o último ali que é o estoque de segurança, né, gente? Ele é para quê? É estoque suplementar, para atender essas necessidades, né, para atender esses aumentos de demanda durante esse tempo de atendimento do fornecedor, né, essas oscilações que tem no fornecedor. Fila de pedido versus fila, né, de vendas perdidas, né, fila de pedidos, né. Então, gente, o que acontece se um cliente chegar lá, né, e um item está temporariamente, né, fora de estoque, né? O que vai acontecer com esse cliente, né? Será que ele vai aguardar? Será que ele vai no concorrente, tá? Então, essa resposta ela é muito importante para a organização, para ela saber qual o posicionamento dela dentro da organização, tá bom? Então, assim, o primeiro item que pode ser feito, né, para solucionar essas questões é o que, gente? Colocar esse pedido dentro de uma fila, tá? Uma fila block, né? Eu não vou falar aqui, não, meu inglês é péssimo, né? Vocês já sabem disso, né? Fico devendo o inglês para vocês, tá bom? E aí, dentro dessa fila que ele é colocado, essa fila de espera, ele é atendido assim que a qualidade, né, que a quantidade é suficiente, tá, gente? Suficiente chegar para atender essa necessidade dele, tá bom? Então, assim, isso acontece quando a empresa não tem outra fonte de suprimentos, tá bom? Segundo, quando acontece perda de pedido, né? O que acontece na perda de pedido, professora? Gente, qualquer demanda, né, quando fora de estoque, é perdida, né? O cliente muda para outro fornecedor, ele não espera você resolver o problema dele. Isso é ruim, tá, gente? E essa situação é bastante comum no varejo, tá? Então, isso quer dizer, tem casos em algumas organizações que acontecem as duas situações, tá? E aí a organização ela tem que criar todo o seu planejamento estratégico, ela tem que pensar como é que ela vai resolver todas essas situações, tá? E porque, gente, todas essas decisões elas fornecem, né? Elas não são tão insensíveis assim à quantidade possíveis de pedidos, né? A situações de filas, né? Em situações particulares. O que pode oscilar junto a essas características, né? Altos níveis de serviços que muitas vezes resultam dentro dessas situações, né? E em situações de falta, né, de estoques muito mais frequentes, tá bom? E também a quantidade de pedidos em fila ou perdidos é uma medida que dá impacto dentro da organização, dentro do que é falta de estoques da organização, tá?
Dúvidas? Dúvidas, né, gente? Dúvidas só na hora da prova? Não, né, gente? Não vamos fazer isso, não, tá? Durante a reprodução aqui, eu vou estar online durante todo o período. Quaisquer dúvidas, gente, pode me chamar. Vou ter o maior prazer em atender vocês, em tirar as dúvidas que surgirem de vocês, tá bom? Ó, prazer enorme estar aqui com vocês, ó. Um forte abraço, um beijo. Fiquem todos com Deus, tá bom?